Eu gostaria aqui, então, para dar continuidade, que o Du respondesse por que, que os discípulos do resolveram abandonar Jesus. Beleza. Cara, é sempre a dificuldade que a gente sempre vai ver nos evangelhos, né, daquela multidão que seguia Jesus, e também a gente consegue ver nas nossas igrejas por algumas vezes, cara. Estavam seguindo pelo motivo errado, né? Eles seguiam Jesus pelos motivos errados, e são vários. No versículo 23 ele fala: vocês não me seguem pelos sinais, mas porque comeram pão e se fartaram. Quem é? Por que comeram pão? Porque foi o que Misael disse, há um tempinho antes, no dia anterior, o Jesus tinha alimentado 5.000 pessoas, aliás, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães, 2 peixes. Né? Multiplicou ali e alimentou toda aquela multidão. 12.000 fácil, né? Porque mulheres e crianças normalmente são mais do que os homens. E ali ele repreendeu o povo, né? Porque o povo estava enganado pelo que estavam seguindo Jesus Cristo. Uma vez enganado, uma vez seguindo Jesus Cristo pelo motivo errado, quando Jesus se mostra quem é, você se frustra. Jesus não é nem um milagreiro, nem um líder político, nem nada disso. Ele é Deus. Ele veio trazer a revelação de quem ele é e de quem nós somos. A gente já falou isso na live aqui muitas vezes, cara. Sabe o que acontece quando a gente vai ver essa parte que Jesus falou? Vocês não me seguem pelos sinais, mas pelo que vocês comeram, porque vocês se fartaram. No versículo 2 do capítulo 6, João vai deixar registrado assim, ó. Grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava. E no 26, Jesus fala: vocês não estão me seguindo pelos sinais miraculosos. Parece que a Bíblia está errada. Porque um está falando que segue pelos sinais miraculosos, o outro está falando que não segue pelos sinais miraculosos. Mas eu queria entrar um pouquinho mais fundo aqui na parte da intenção. Por que, que aqueles homens seguiam Jesus? Justamente porque eles estavam seguindo Jesus por conta dos sinais, mas pela motivação errada desses sinais. Qual que é a finalidade dos sinais de Cristo? Por que é que Jesus fez milagre? Por que é que Jesus curou? Por que é que Jesus ressuscitou mortos? Fez cegos verem, surdos ouvirem, coxos andarem? Por quê? Porque esses sinais testificavam a divindade dele, a messianidade dele. Né? Se você pegar Isaías 35, do capítulo 5 ao capítulo 7, então os olhos dos cegos se abrirão no futuro, né, quando o Messias estiver, e os ouvidos dos surdos destamparão, os coxos saltarão como servo, a língua dos mudos cantará, e por aí vai. E aí o que acontece com João Batista, que vai entrar nessa história aqui rapidinho? Quando João Batista está preso, e foi ele que falou que Jesus viria, e esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só que ele pregou Jesus, falou sobre Jesus e agora estava preso, encarcerado. O que aconteceu? Bateu uma angústia em João. Ele falou: poxa, eu estou pregando Jesus e agora eu estou aqui nessa situação da qual ele morreu, né? Que teve a festa lá e ele morreu por conta do rei Herodes. Mas nessa angústia, João chamou os discípulos dele e falou: vai lá e pergunta para ele se ele é de fato quem deveria vir ou se a gente precisa esperar outro. Os discípulos foram. Chegou lá e falou: o senhor é de fato aquele que haveria de vir? Ou precisamos esperar outro? O que Jesus respondeu? A palavra vai falar, deixa eu ver qual parte. Mateus 11, 2 e Lucas 7 vai tratar disso aí. Jesus ouviu aqueles discípulos, começou a fazer a obra, curou, libertou, fez todos aqueles milagres, surdos ouviram, cegos viram, mudos falaram, coxos andaram, e ele falou. Depois ele voltou e falou para os discípulos: fala para João isso que vocês viram aqui. Os milagres nos surdos, nos mudos, nos cegos, nos coxos, e o evangelho é pregado aos pobres. Os discípulos voltaram e falaram isso para João, e foi o suficiente para acalmar o coração de João. Por quê? Porque era sinal da divindade, da messianidade de Jesus Cristo. Então a resposta era: eu sou aquele que haveria de vir. Eu não preciso esperar outro, eu sou o Cristo. E aí, agora a gente vai para João 6 e a gente vê esse povo seguindo Jesus pelos sinais, mas não porque nos sinais eles viam o Messias, mas nos sinais eles viam resolução de problema. Nos sinais eles viam tirar a angústia deles.
E isso prejudicou totalmente o relacionamento deles com Deus. Totalmente. Uns iam por causa da multidão. Outros iam para saciar suas necessidades. Outros ainda iam para ter um rei na terra. Outra motivação errada para seguir Jesus. E a gente vê muito isso hoje. A gente acha que Deus, Jesus, é um Deus da terra. Quando ele foi ser crucificado, Pôncio Pilatos falou para ele: Você não é o rei? Por que você não faz alguma coisa? Estão falando que você é rei. E ele falou: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, todo mundo se levantaria e me libertaria. Mas o meu reino não é desse mundo. E aí, quando ele multiplicou os pães, no versículo 15, olha o que diz, no capítulo 6 de João. Jesus, sabendo que viriam a vir proclamá-lo rei, tornou a retirar para ficar sozinho. Então o pessoal estava vendo Jesus como um líder político temporal, totalmente temporal. E Jesus falou: Não, não sou. Não sou um líder político temporal. Eu não vim libertar Israel de Roma. Eu vim libertar o homem do pecado. Essa é a verdade. Isso é a verdade sobre Jesus Cristo. E ainda tem aqueles que querem ser afagados por Jesus. Aqueles que vêm todo torto, que vêm todo defeituoso, chega em Jesus e acha que Jesus vai passar a mão. Jesus vai curar, sim. Mas tem uns remédios que são amargos, irmão. Quem é que já tomou uns remédios amargos? Né? Mas Jesus vai tratar às vezes com dureza aqueles que vêm de uma forma equivocada para Jesus, principalmente os religiosos, que muitos estavam ali no meio. Então, motivação errada também vai fazer você ter um relacionamento errado com Cristo. E quando ele vem com palavras de vida eterna, com um discurso mais poderoso, vamos dizer assim, um discurso mais, que nem o irmão falou, um discurso mais denso, mais completo, mais fechado, mais profundo do que é o evangelho de Cristo, o próprio evangelho dele, as pessoas vão dar um passo para trás. E vão falar: Não quero, é duro ouvir esse discurso. Não, fala outra coisa. E daí Paulo vai falar para Timóteo, vão ter comichão no ouvido. Eles vão procurar líder para falar coisas que eles querem ouvir. E não para falar coisas que eles precisam ouvir, como Jesus estava falando. Ele falou: Eu sou o pão do céu. Aquele que comer de mim jamais terá fome. E aquele que beber do meu sangue jamais terá sede.